Velho Airão é uma cidade abandonada no estado do Amazonas, Brasil. Com uma simples pesquisa, vemos ela ser chamada de cidade fantasma, mas qual seria o conceito de cidade fantasma para quem assim a chama? Está localizada às margens do Rio Negro, mais exatamente na confluência do Rio Jaú com o Negro, a cerca de 250 quilômetros a noroeste de Manaus e foi a antiga sede da atual cidade Novo Airão. Esta última era conhecida como Vila Itapeçu. Foi fundada em 1694 por portugueses, nessa época foi denominada de Santo Elias do Jaú. Por 200 anos foi uma localidade pobre e sem grande desenvolvimento. Com o início do ciclo da borracha, em 1879, a cidade começa a se desenvolver e o número de moradores aumenta rapidamente. Ela logo se tornou um importante centro de extração de borracha e esse desenvolvimento perdurou até 1912. No auge de sua prosperidade, Velho Airão tinha uma população de cerca de 5.000 habitantes. No entanto, a cidade começou a entrar em declínio no final do século XIX, devido a uma série de fatores, incluindo a concorrência de outros países produtores de borracha e a Primeira Guerra Mundial. Por volta de 1950, os moradores começam a deixar o local em busca de melhores oportunidades. Pouco depois, surge a lenda das formigas de fogo e a esse fato é atribuída a saída dos antigos moradores, contudo a realidade parece ser o declínio econômico. A Marinha do Brasil usou a cidade abandonada como alvo para treino de tiros de seus navios de 1985 a 2005. Esse fato serviu para destruir e transformar em ruínas o que havia sido deixado para trás quando a cidade foi abandonada e os moradores foram viver em Novo Airão. Em 2005, a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e, em 2010, técnicos do IPHAN começaram a levantar dados no lugar e catalogar tudo a fim de cuidar de sua preservação. A cidade abandonada de Velho Airão não ficou largada nas mãos de fantasmas. O Sr. Nakayama cuidou de Velho Airão oferecendo visitas guiadas, explicando a história local e mostrando as ruínas dos edifícios históricos por 20 anos. Ele residiu ali e foi guardião desde quando a herdeira daquelas terras o convidou para cuidar do que restou da antiga cidade. Por muito tempo, Nakayama foi o único morador da cidade. Atualmente, há uma nova família cuidando e é a responsável por mostrar o local e é necessário pagar uma taxa. Recentemente, o deputado Cabo Maciel apresentou um projeto para declarar as ruínas de Velho Airão como patrimônio histórico, cultural e material do Amazonas com o intuito de preservar a memória histórica do estado. Há poucos dias também foi divulgada a notícia de que uma nova trilha foi limpa. Ela tem 3 quilômetros e é caminho para a visitação da Cachoeira São Domingos. A limpeza local contou com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e da Secretaria de Turismo de Novo Airão. Bom, parece-me que os responsáveis pela região não pretendem que Airão Velho se torne uma cidade fantasma. Ararapira é uma outra cidade abandonada que carrega o adjetivo de ser cidade fantasma, com direito a matérias jornalísticas e relatos de aparições fantasmagóricas no local. Mas será que é isso mesmo? São José do Ararapira foi fundada ainda na época da monarquia em 1757, uma das 21 vilas criadas pela coroa portuguesa no século XVIII. Na época, o local estava situado em um ponto estratégico. Em seu auge chegou a ter 500 famílias residindo ali e era palco de festividades e de atividades mercantis. Tinha escola, cadeia, cartório, armazém que comercializava arroz, tecidos, farinhas e peixes frescos. Ararapira fica localizada no meio do caminho entre Iguapé e Paranaguá. Ela era um ponto estratégico para os viajantes entre São Paulo e Curitiba, e prosperou com o comércio da região até meados do século XIX. Naquela época, Iguapé era um porto muito importante. Porém, com a construção de estradas e em 1953 com a abertura do Canal Varadouro para a formação da ilha artificial do Superagui e a abertura do porto de Paranaguá, as marés começaram a avançar e engolir parte da ilha.
Atualmente, muitas casas foram engolidas pela erosão. Assustados com esses fenômenos da natureza e já sem a possibilidade de se manter com a atividade pesqueira, já que a mudança do movimento das águas trouxe esse prejuízo, a grande maioria dos moradores foram embora em busca de melhores oportunidades de vida. Na antiga vila da coroa portuguesa, poucos moradores restaram. Porém, o cemitério local ainda é usado pelas comunidades próximas e o local ganha vida na festa do padroeiro. A festa do padroeiro de Ararapira, São José, é realizada no dia 19 de março de cada ano. É um momento de celebração para os poucos moradores que ainda residem no local e de muitos dos antigos moradores da cidade que retornam às suas antigas casas e dão vida a esse vilarejo de importância histórica para a região. A festa começa com uma missa na igreja de São José. Os moradores aproveitam a oportunidade para se reunir e para celebrar a história e a cultura de Ararapira. A igreja passou por reformas e ganhou um novo sino após o roubo do sino que existia desde a origem da vila. Em 1989 Ararapira foi transformada em Parque Nacional e no ano de 1999 foi tombada, sendo declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Fordlândia por muito tempo recebeu de muitos e ainda recebe de algumas pessoas o título de cidade fantasma, mas ela nunca chegou a ser um local fantasma. Foi sim uma cidade que tinha tudo para ser próspera, mas foi abandonada e hoje persiste em pé mesmo com o descaso do governo. Em 1928, Henry Ford adquiriu uma extensão de terra de 14.568 km² no município de Aveiro, localizado às margens do rio Tapajós, estado do Pará. Ali já existia um povoado chamado Boa Vista que se dedicava à extração de madeira. De acordo com os termos da concessão, a companhia Ford ficaria isenta do pagamento de qualquer taxa de exportação de produtos como borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira ou qualquer outro item produzido na área. Esta aquisição foi possível por meio da Companhia Ford Industrial do Brasil, com uma concessão do estado do Pará. Desse modo, Fordlândia foi uma cidade industrial construída pelo americano Henry Ford na Amazônia brasileira em 1928. Ford estava procurando uma fonte de borracha natural para sua empresa de automóveis e acreditou que a Amazônia seria o lugar perfeito para plantar seringueiras. O objetivo era produzir borracha para suprir a demanda da indústria automobilística, reduzindo a dependência dos Estados Unidos de um mercado controlado pelos britânicos, que produziam o produto em suas colônias asiáticas. Esse controle pelos britânicos se deu a partir de um caso de biopirataria. Em 1876, o explorador britânico Henry Wickham contrabandeou cerca de 70.000 sementes de seringueiras da Amazônia para o Reino Unido. Este foi um dos maiores casos de biopirataria da história, e permitiu que as colônias britânicas cultivassem seringueiras e produzissem borracha, algo que não era possível na selva amazônica. As sementes contrabandeadas foram plantadas nas colônias britânicas na Ásia, e logo as plantações de seringueiras começaram a produzir borracha em grande escala. Isso levou a uma queda na demanda por borracha brasileira, e o ciclo da borracha no Brasil entrou em colapso. Na época em que Ford decidiu produzir sua própria borracha, a região amazônica já não figurava como produtora de látex. A notícia da retomada da produção na região foi recebida com entusiasmo. Nessa área onde foi construída Fordlândia não existia seringueiras, a plantação precisou ser iniciada do zero e, sem o auxílio de profissionais que conhecessem a região, tudo começou errado. Henry Ford enfrentou uma série de problemas com sua plantação de seringueiras. Um dos principais motivos foi a falta de compreensão das condições e do ecossistema da região amazônica. Ford tentou aplicar métodos de agricultura e gestão que funcionaram nos Estados Unidos, mas eles não eram adequados para o ambiente tropical da Amazônia. Algumas das principais razões para o fracasso da plantação incluíram: 1. Condições climáticas. A Amazônia tem um clima extremamente úmido e tropical,
que era muito diferente das regiões onde Ford estava acostumado a operar. As plantações de seringueiras enfrentaram problemas com excesso de chuvas, doenças e pragas adaptadas a esse ambiente. 2. Pragas e doenças. As seringueiras em Fordlândia foram atacadas por pragas e doenças que não existiam nos Estados Unidos. Isso levou a perdas significativas na produção de borracha. 3. Monocultura. Ford optou por plantar seringueiras em uma única variedade, o que tornou a plantação mais vulnerável a pragas e doenças. A falta de diversidade genética tornou as árvores mais suscetíveis a problemas. 4. Estratégias de gestão. Ford impôs métodos de gestão autoritários e tentou impor seu estilo de vida americano aos trabalhadores locais. Isso gerou conflitos culturais e descontentamento entre os funcionários. Os administradores americanos também não tiveram sucesso. Eles não sabiam nada sobre a Amazônia e cometeram muitos erros. Alguns não conseguiram se adaptar às condições climáticas. 5. Falta de conhecimento local. A falta de compreensão sobre a ecologia local e os métodos de cultivo tradicionais da borracha na região amazônica contribuíram para os problemas enfrentados. Os trabalhadores da cidade frequentemente se revoltaram. Em dezembro de 1930, eles foram tão longe a ponto de os gerentes precisarem se esconder até a chegada dos militares que restauraram a ordem. Esse acontecimento ficou nomeado como Revolta das Panelas e ocorreu, pois os trabalhadores não aceitavam a imposição dos hábitos alimentares americanos a eles. Como resultado desses problemas, a produção de borracha em Fordlândia foi muito menor do que Ford esperava. A empresa também teve que gastar muito dinheiro para controlar as pragas e as doenças. Entre os anos de 1928 a 1945, a Ford investiu mais de $30 milhões no projeto, chegando a empregar aproximadamente 6.000 trabalhadores por mês, sendo cerca de 3.000 em Fordlândia. Durante esse período, foram construídas várias infraestruturas, incluindo escolas, hospitais, estações de captação e distribuição de água, usinas de força, estradas, portos fluviais, instalações de comunicação, casas para os trabalhadores, galpões, centros médicos, unidades de processamento de látex, vilas administrativas, departamentos de pesquisa de solo e uma extensa plantação de seringueiras em Fordlândia e em Belterra, cidade para onde o projeto das seringueiras foi transferido em 1934. A partir do momento em que ocorre a transferência, Fordlândia começa a entrar em declínio, pois passou a ser usada apenas como viveiro de mudas e centro de pesquisas. Com a descoberta da borracha feita a partir do petróleo e o avanço e foco no uso desse produto em detrimento da oriunda das seringueiras, em 1945, o filho de Ford vende a infraestrutura montada tanto em Fordlândia como em Belterra para o governo federal. A partir desse momento, o Ministério da Agricultura ocupou Fordlândia e fica ali de 1945 a 1954. Durante esse período, o Ministério tentou continuar o projeto e transformar a cidade em uma fazenda de seringueiras, também tentou-se a produção de cacau e criação de gado. No entanto, o projeto também fracassou e, em 1954, o Ministério da Agricultura abandonou Fordlândia. Hoje já não existem mais as seringueiras de antes. Outras árvores foram plantadas por moradores na entrada para serem vistas como símbolo da história local. Atualmente, tanto o território onde está localizado o local onde ficava o parque industrial como onde residem os moradores é solo que pertence à União, embora continue sendo considerada distrito de Aveiro e esteja sob sua administração. Os galpões são usados como oficina pela administração do município. Um detalhe peculiar é que Aveiro só é acessível por barco, contudo Fordlândia tem acesso a ele por terra. Daí o questionamento de por que a sede de Aveiro não fica em Fordlândia e a resposta é: na prática o local está sob a responsabilidade do município, mas pertence à União e é necessário um processo de tombamento e transferência. Esse processo se arrasta há anos, pois não basta transferir já que Aveiro não possui capacidade financeira para cuidar da preservação histórica local,
seria necessário que a União financiasse o processo de preservação. Ainda há pessoas vivendo em Fordlândia. A cidade foi abandonada definitivamente pela Ford Motor Company em 1945, mas algumas pessoas permaneceram e construíram suas próprias casas e negócios na área. A população atual de Fordlândia é de cerca de 2.000 pessoas. Os que vivem em Fordlândia são principalmente agricultores e pescadores. O local também vive da indústria do turismo, pois é um destino popular para pessoas que estão interessadas em aprender sobre a história. Fordlândia é um lugar único no mundo. É uma cidade abandonada pelo empresário americano e pelos governantes brasileiros que ainda é habitada por pessoas. É uma história de fracasso, mas também de esperança. As pessoas que vivem em Fordlândia estão construindo uma nova vida para si mesmas em uma cidade que já foi abandonada. Biribiri é uma vila abandonada localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. Porém, ela está muito longe de ser uma cidade fantasma como é dito por alguns. A cidade foi fundada no final do século XIX, por volta de 1890, como um distrito de Diamantina, devido à exploração de diamantes na região. A atividade econômica que impulsionou o crescimento de Biribiri foi a indústria têxtil. Nesse lugar deu início à fabricação têxtil no estado de Minas Gerais. Em 1897, uma fábrica de tecidos foi construída na cidade, conhecida como Estamparia S.A. Na época de funcionamento da fábrica de tecidos, Biribiri foi moradia para muitos trabalhadores e chegou a ter escola, farmácia, armazém, convento, igreja, barbearia, água encanada e gerar sua própria energia elétrica. A fábrica usava energia hidrelétrica para operar, sendo uma das primeiras do Brasil a utilizar esse tipo de energia. Durante o início do século XX, a fábrica prosperou, atraindo trabalhadores e suas famílias para a cidade. Biribiri era uma comunidade vibrante, com várias casas, escolas, igrejas e outros serviços para os moradores. No entanto, com o passar dos anos, a indústria têxtil entrou em declínio, e a fábrica de Biribiri foi fechada na década de 1970. A cidade gradualmente entrou em decadência, e praticamente todos os moradores deixaram o local em busca de melhores oportunidades em outras regiões. Alguns desses ex-moradores que possuem casa no local usam suas habitações para passar as férias ou final de semana. Hoje, Biribiri tem apenas 3 habitantes e recebe turistas que vão conhecer as construções locais e o Parque Estadual de Biribiri, que tem muitas cachoeiras, pinturas rupestres, ruínas históricas, em suma, uma pequena vila com uma paisagem pitoresca e um cenário tranquilo a 15 quilômetros de Diamantina. O local é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA. A cidade abandonada de Biribiri é um lembrete do período próspero da indústria têxtil em Minas Gerais e uma oportunidade para os turistas conhecerem um pouco da história do Brasil e da região da Zona da Mata Mineira. Com certeza não é uma cidade ou vila fantasma e é um ótimo local para visitar caso a pessoa goste de natureza e locais históricos.